Pronto, agora tá gravando, então vamos começar, tá bom? Daí depois eu disponibilizo para vocês. Se vocês não estiverem vendo, ou se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me falam porque eu não tenho acesso ao chat agora. Vocês estão vendo? Ou eu não coloquei para apresentar? Que é uma possibilidade também. Não coloquei para apresentar. Se eu não colocar para apresentar, ai, gente, olha, sinceramente. Agora vocês devem estar vendo. Vocês estão vendo? Tudo certinho? Sim, não. Alguém pode ligar o microfone para mim, por favor? Oi, dá para ver sim. Ótimo, então tá. Então hoje a gente vai falar de fórmula centesimal, mínima e molecular. Bem tranquilinho, viu, João? Super tranquilo, presta atenção que você vai entender. Ó, cálculos de fórmulas. São conhecidas atualmente milhões de substâncias químicas. Para identificá-las, são usados nomes e fórmulas. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico é H2SO4. O hidróxido de sódio, NaOH. Então, isso significa que o ácido sulfúrico tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. O hidróxido de sódio tem 1 átomo de sódio, 1 átomo de oxigênio e 1 de hidrogênio. Aí o óxido de cromo 3. O óxido de cromo 3, ele tem 2 átomos de cromo e 3 oxigênios. Então essas são as chamadas fórmulas moleculares. Elas representam a molécula de determinada substância qualitativamente e quantitativamente. Então, por exemplo, quando dizemos que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4, é aquilo que eu falei. Isso indica que o ácido sulfúrico é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio, e que tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, 4 átomos desses elementos na molécula, tá bom? Então tá. Se vocês tiverem dúvida, eu só ligo o microfone e fala, tá bom, gente? Não precisa ter vergonha, não. Fórmula centesimal, que é a primeira que a gente vai falar. Então, em nosso dia a dia, encontramos porcentagens com grande frequência. Ouvimos diariamente frases do tipo, que foi o que a gente ouviu mês passado, que são um título de uma reportagem que eu peguei para o nosso desespero, que diz: conta de luz deve subir com reajuste acima de 20% na bandeira vermelha. Então, a gente sempre tem porcentagem em todos os lugares. Quando a gente está falando de banco, né, de juros, tem porcentagem, coisas com alimentos, tem porcentagem também, tem tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, e blá, blá, blá. Então, na química, acontece algo semelhante. Dizemos, por exemplo, que a composição centesimal do metano, CH4, é de 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Isso significa que, em cada 100 gramas de metano, encontramos 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Então, a fórmula centesimal, ela refere-se às porcentagens em massa dos elementos formadores da substância considerada. Por isso que é 75% de carbono e 25% de hidrogênio, mesmo tendo 4 hidrogênios e 1 carbono. Lembra, a massa do hidrogênio é 1 e a do carbono é 12. Então, por isso. Então, ou seja, é a proporção em massa existente na substância, que é sempre constante, segundo a lei de Proust. Eu acho que vocês viram a lei de Proust, né? Nas semanas passadas. Eu vou conferir com a professora Natália. Se vocês não viram, a gente dá uma passadinha nisso semana que vem rapidinho, tá bom? Então, lembra, a fórmula centesimal, a porcentagem em massa dos elementos da substância. Aí eu coloquei 2 exemplos para a gente ver como é que isso funciona. Aí a pergunta seria feita da seguinte fórmula, ó. A análise de 0,40 gramas de certo óxido de ferro revelou que ele que ele contém 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual a sua fórmula centesimal? Aí eu já coloquei a resolução, que era para aparecer um de cada vez e que
Não apareceu, apareceu tudo junto, mas tudo bem, vamos, vida que segue. Então, a resolução para o ferro. Então, a gente tem regrinha de 3, basiquinha, por isso que eu falei que essas coisas, gente, é mais interpretação de texto mesmo do que química propriamente dita. Então, vocês têm que prestar atenção no que o exercício está falando e conseguir organizar as ideias bem direitinho para não errar, porque a continha é muito fácil. Ó, ele fala aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se... Qual que era? Ah, ele não faz. Não dá, mas enfim. É 0,40 gramas de óxido tem 0,28 gramas de ferro, que é o que ele falou, né? Então, 0,40 gramas de óxido, ele tem 0,28 gramas de ferro. Então, 0,28 gramas de ferro. 100 gramas desse óxido, porque é uma fórmula centesimal, tem quantos por cento de ferro? A gente só coloca 100 gramas para ficar mais fácil da gente conseguir fazer a continha e já sair em gramas, em porcentagem, tá bom? Então, mas poderia colocar tipo 1, só que depois você ia ter que multiplicar por 100, porque é em porcentagem. Aí aqui você multiplica em cruz, faz as continhas e você vê que tem 70% de ferro nesse óxido. E para o oxigênio, então 0,40 gramas de óxido tem 0,12 gramas de oxigênio, que ele falou aqui, ó, no enunciado. E 100 gramas de óxido tem Y% grama de oxigênio. Então, quando você faz essa continha, multiplica em cruz, deixa o Y sozinho, você chega em 30% de oxigênio. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu só ver. Olha, aparece 30 milhões de pessoas. É como nutrição, a mesma lógica da tabela TACO. Não sei o que é a tabela TACO, mas deve ser. O que é a tabela TACO? Ah, se tu me perguntar as iniciais ali do que cada um é, eu não sei dizer. Mas é basicamente uma tabela que ela te dá o valor nutricional de cada alimento por 100 gramas dele. Aí, se Ah, você quiser fazer, tipo, para uma receita 50 gramas, aí tem que aplicar mais ou menos a mesma lógica. sim, sim, é isso. Olha, perfeito. Isso mesmo. Então, tranquilo, né? Se alguém tiver dúvida, gente, vocês perguntam, tá bom? Porque isso é para ser bem facinho. Se não tiver facinho, vocês me falam. Então tá, fórmula centesimal. Aí o próximo exemplo. Agora apareceu, tá vendo? Resolução e não apareceu o que eu queria, mas tudo bem. Calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico. Aí ele dá as massas atômicas. Então o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16 e o enxofre é 32. Então vamos lá. O ácido sulfúrico, a gente acabou de ver que é H2SO4. Então, primeiro a gente calcula a massa molecular do ácido sulfúrico. Lembra, a massa atômica é de um átomo e a massa molecular é da molécula inteira. A professora Natália deve ter explicado isso para vocês. Então tá, a gente acabou de ver que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. Então a gente sabe isso e provavelmente se a gente não soubesse ele daria no enunciado se fosse algo muito, sabe, diferentão. Mas então tá bom. Então, nessa molécula do H2SO4 a gente tem 2 hidrogênios, então a gente faz duas moléculas de hidrogênio vezes 1, que é a massa que ele me deu, a massa atômica, e 1 vezes 2 dá 2. A massa do enxofre, ele falou que é 32, e a gente só tem um enxofre na molécula. Então, é 32. E o oxigênio, a gente tem 4 oxigênios. E cada oxigênio tem 16 gramas, ou unidade de grama, né? Então, 16 vezes 4. Por que 4? Porque são 4 oxigênios. Por que 16? Porque essa é a massa atômica dele. Então, isso dá 64. Aí você soma tudo. Então, 64 mais 32 mais 2 dá 98. Tá bom? Vocês têm dúvida aqui? Não? Ninguém? Então, tá bom. Então, daí, em seguida, fazemos o cálculo das porcentagens. Então, para o hidrogênio, então, em 98 gramas de H2SO4, a gente tem 2 gramas de hidrogênio. Em 100 gramas de H2SO4, a gente tem X.
Isso dá aproximadamente 2,04% de hidrogênio. Aí, para o enxofre, em 98 gramas de enxofre, que é a massa que a gente calculou, você tem 32 gramas de enxofre, porque você só tem um átomo. E aí, em 100 gramas de H2SO4, você tem Y. Esse Y vai dar 32,65 quando você faz a continha, né? Multiplica em cruz, depois deixa o Y sozinho de um lado, tá bom? E pro oxigênio, aí 98 gramas de H2SO4, a gente tem 64 gramas de oxigênio. Então, em 100 gramas, a gente tem Z. E o Z vai dar isso daqui. Quando você soma, aí é um negócio que eu coloquei, a soma desses resultados aqui tem que dar 100%. Ou quase isso, tipo 99,9% ou 99%. Se não der, se você somar essas porcentagens e não der 100%, tem algo errado. Então aí você tem que voltar e fazer de novo, ver onde você errou, tá bom? Porque isso daqui tem que dar 100%. Beleza? Entenderam fórmula centesimal? Alguém tem alguma dúvida? Bem de boa. Então tá bom. Então tá, qualquer coisa vocês me avisam. Fórmula mínima agora. Então, a fórmula mínima, que também pode ser chamada de fórmula empírica ou fórmula estequiométrica, é a que indica os elementos formadores da substância, bem como a proporção em número de átomos desses elementos, expressa em números inteiros e os menores possíveis. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabelinha de exemplos. Então, você tem a substância água oxigenada. Aí a fórmula molecular dela é H2O2. Só que isso daqui a gente vê, né? Tem duas moléculas de hidrogênio e dois átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio na molécula de água oxigenada. Mas a fórmula mínima dela pode ser escrita como HO. Né? Se você dividir por 2 aqui esse numerinho, que dá, né? Aí ela continua um número inteiro, HO. Essa é a fórmula mínima da água oxigenada. Aí a glicose, que é C6H12O6. A gente também pode dividir isso por 6, né? Porque tudo é múltiplo de 6. Então fica CH2O. Essa é a fórmula mínima da glicose. Aí o ácido sulfúrico, H2SO4. Não tem como dividir, porque quando você faz isso, você tem que fazer isso para todos os átomos. E o átomo de enxofre, a gente só tem um, né, na molécula. Então, não tem como a gente dividir por 2, por exemplo, ou por 3, ou por 4, porque daí a gente fica com o número quebrado. E não é isso que a gente quer o menor número inteiro. Então, essa daqui, a fórmula molecular dela é H2SO4, dele, né, do ácido. E a fórmula mínima do ácido também é H2SO4. E a sacarose, que é C12H22O11, também não tem fórmula. Bom, a fórmula mínima é ela mesma, né? Não tem como dividir. Porque se a gente fala, não, então vamos dividir por 11. Esse daqui é divisível por 11, esse também, mas 12 não é. Aí a gente vai ficar com o número quebrado. E não é isso que a gente quer número inteiro, tá bom? Então, para esses dois últimos, a gente não. A fórmula mínima dele é igual à fórmula molecular. Mas para os outros, a gente consegue achar uma fórmula mínima. Então, a fórmula molecular nada mais é do que a fórmula mínima vezes um N, um número N. Então, por exemplo, a fórmula molecular da água oxigenada é a fórmula mínima dela, HO, vezes 2. Se a gente multiplica por 2, a gente fica com 2 hidrogênios e 2 oxigênios, que é H2O2. Beleza? Então, o N aqui seria 2. Um número inteiro sempre. A fórmula mínima sempre tem que ser com números inteiros, tá bom? A fórmula molecular é a mais importante, que é a que a gente vai ver em seguida, né? Depois do exemplo. A fórmula mínima, ela serve como uma etapa intermediária no cálculo da fórmula molecular, que a gente também vai ver isso. Mas é sempre bom saber essas coisinhas, né? Esses detalhinhos.
detalhezinhos. Então, aqui um exemplo. Então, o enunciado é: calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. E daí ele dá as massas atômicas para cada um deles, né? Do sódio, do carbono e do oxigênio. Aí o que a gente faz? A gente faz um esqueminha. Então, a gente faz uma tabelinha. Nesse caso, eu vou fazer uma tabelinha. Então, a gente tem os dados, né? Em proporção de massa, que foram os dados que ele me deu. Então, a gente tem 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio, que foi o que ele me deu. Aí você pode fazer uma divisão das porcentagens pelas respectivas massas atômicas. Então, você pega a porcentagem que ele te deu e divide pela massa atômica que ele te deu. E você tem a proporção em átomos, que era basicamente o que a gente estava fazendo antes, né? A proporção em átomos, só que em porcentagem, não em número. Mas, enfim, quando a gente faz isso, a gente acha uma proporção dos átomos que tem na molécula. Aí, depois a gente pega todos esses valores que a gente... Opa, cadê? Que a gente obteve, esses valores aqui, e a gente divide pelo menor deles. A gente vê o menor, e daí a gente divide e vê o que acontece. Daí, se a gente pega esse valor e divide pelo menor, que é esse daqui, a gente fica com 2. Se a gente pega ele e divide por ele mesmo, dá 1. E se a gente pega esse outro e divide por 0,94, dá 3. Então, essa é a proporção em átomos que a gente tem nessa molécula. Então, a fórmula mínima dela é Na2, lembra? Porque essa primeira linha a gente está falando do sódio. Então, Na2, porque a gente achou que a proporção em átomos dessa molécula para sódio é 2. De carbono, a gente tem proporcionalmente 1. E oxigênio, a gente tem 3. Então, a molécula é Na2CO3. É carbonato de sódio, nesse caso. Mas, enfim, nem sempre a gente vai chegar na molécula final, né? Porque essa é a fórmula mínima da molécula. Tá bom? Vocês entenderam? A gente pega a porcentagem que ele deu pra gente, divide pela massa atômica que ele deu pra gente, respectiva do átomo, pega esses valores que a gente achou, pega o menor deles, divide todos os valores pelo menor, e a gente tem que achar uma proporção em átomos de um número inteiro. E daí a gente acha a fórmula mínima da molécula. Beleza? Sim, deu para entender. Ótimo. João, tá entendendo? Tudo certo? Tá confuso? Tá indo. Então tá bom. Se tá indo, é melhor do que tá confuso. Então, se tá indo, tá bom. Então tá. Então, a justificativa, eu coloquei o esqueminha e daí vamos falar o porquê. Então, ó, a composição centesimal dada no problema, que é a primeira coluna da tabela, é uma proporção em massa. São as massas contidas em 100 gramas do composto, que a gente acabou de ver na fórmula centesimal. Porém, a fórmula mínima, ela deve indicar a proporção em número de átomos. Daí a necessidade dos cálculos feitos na segunda coluna. Esses cálculos correspondem a cálculos das quantidades em mols que podem ser feitos ou pela fórmula N, que é o número que a gente quer, é igual a massa dividido pela massa molar, que foi o que a gente fez, ou por meio de regra de 3, que também a gente já estava fazendo isso até agora há pouco, né? Então, por exemplo, no caso do sódio, então, em 23 gramas de sódio, a gente tem 1 mol. Vocês viram isso, né, com a professora Natália? Que 1 mol de sódio tem 23 gramas. E aí, em 43,4 gramas, a gente tem X. E daí, você chega na quantidade de mol de sódio. Vocês viram isso semana passada ou retrasada?
Aí, Gente, prof, eu faltei semana passada, então não sei te dizer. tá. Então, depois vocês dão uma olhada, porque isso é importante, tá? Saber esses negócio de, mol e tal. Se vocês não viram ou não lembram, vocês me mandam uma mensagem que eu faço uns slidezinho rapidinho no começo da próxima aula. Ou melhor, eu acho que eu até vou fazer, para se vocês não tiverem tempo, né, de assistir a aula da Natália, daí eu faço rapidinho uma retomada, porque isso é extremamente importante, tá bom? Mas daí não se preocupa com isso agora, não. Se vocês não estão entendendo, a gente vai entender semana que vem. Daí tá. Mas foi isso daqui que a gente fez na segunda coluna. Então, os resultados obtidos na segunda coluna traduzem a proporção em número de átomos. Só que os números de átomos são números inteiros. Portanto, na terceira coluna, só temos um artifício matemático, porque quando você multiplica ou divide, né, todos os valores pelo mesmo número, a gente não altera a proporção. E aí a gente, com a mesma proporção obtida na segunda coluna, passa a ser representada pelos números inteiros, indicando a fórmula mínima, que foi o que a gente achou na quarta coluninha da tabela. Depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, o vídeo, se vocês quiserem assistir mais rapidinho também, né? Ótimo esses negócios de YouTube. Vou disponibilizar os slides e uma listinha bem basiquinha só para vocês entenderem, tá bom? Para ver se vocês estão entendendo, se vocês entenderam mesmo esses negócios de fórmula mínima, fórmula centesimal e fórmula molecular, tá bom? Mas não é para ser muito difícil por enquanto, tá bom? Agora a última, né? A fórmula molecular. Então, a fórmula molecular é a que indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância. Então, a fórmula mínima, ela é um número inteiro da menor quantidade de átomos possível que a gente consegue achar em uma molécula. Na fórmula molecular, é o número exato que aquela molécula tem. Então, a fórmula molecular da água oxigenada é H2O2 e a fórmula mínima é HO, entendeu? Então, fórmula molecular H2O2, que é a fórmula exata dela. Então, a gente viu que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes um número, que é necessariamente um número inteiro. Então, portanto, um dos caminhos para determinar a fórmula molecular é calcular. Opa, que tem alguém tentando entrar. Vamos ver quem que tá aqui. A Camila. Oi, Camila. Depois eu vou disponibilizar a aula desde o comecinho, tá bom? Aí você pode assistir. Então tá. Então, portanto, um dos caminhos para determinar a fórmula molecular é calcular inicialmente a fórmula mínima e depois multiplicá-la por N. O valor de N, por sua vez, é calculado a partir da massa molar da substância. Então, a massa molar é igual à massa da fórmula mínima vezes N. Então, o N, como a gente viu um pouquinho para trás, é igual à massa molar dividido pela massa da fórmula mínima. Tá bom? A gente vai fazer uns dois exemplos para ver, para vocês entenderem. Acho que é, na verdade, o mesmo exemplo de duas formas diferentes, se eu não me engano. Isso. Então, vamos fazer um exemplinho agora. Então, uma substância de massa molar 180 possui 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. E aí, o exercício pede a fórmula molecular. Ele te dá isso e pede a fórmula molecular. E ele também te dá a massa atômica. Então, massa atômica do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Beleza? Então, vamos à resolução. Inicialmente, vamos calcular a fórmula mínima para, como aprendemos no item anterior. Então, vamos lá. Então, 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Aquela mesma tabelinha. Aí a gente pega isso e divide pela respectiva massa atômica do elemento. Então, a gente vai dividir 40 por 12, que é a massa do carbono,
6,72 por 1, que é a massa do hidrogênio, e 53,28 por 16, que é a massa atômica do oxigênio, tá bom? Então, a gente ficou com 3,33, 6,72 e 3,33. Aí, a gente pega esses números e divide pelo menor número que a gente achou. Então, 3,33 dividido por ele mesmo, porque ele é o menor número que a gente achou. 6,72 também dividido por 3,33, que é aproximadamente 2, que a gente vai arredondar para 2 porque tem que dar um número inteiro. E 3,33 dividido por 3,33 de novo. Então, a fórmula molecular, a fórmula mínima dessa molécula vai ser CH2O. Então, a gente achou a fórmula mínima, igual a gente fez no exemplo anterior. Nada muito diferente, tá bom? Então, tá. Aí, ele deu pra gente a massa molar, tá vendo aqui? Olha eu apontando para... Tá vendo aqui? No começo do enunciado, ele fala que a massa molar é 180. Então, tá. Agora, podemos calcular a massa da fórmula mínima, olha esse 2 grande, CH2O, somando as massas atômicas dos átomos contidos. Então, a gente tinha que a fórmula mínima que a gente achou era CH2O. E a gente sabe que o carbono tem uma massa atômica de 12, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Aí a gente faz aquilo que a gente acabou de ver também, né? Um carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, então é 2, mais a massa do oxigênio, que é 16. Foi o que eu fiz aqui, ó. 12 mais 1 vezes 2, porque a gente tem 2 hidrogênios na fórmula mínima, mais 16, que dá 30. Aí o nosso N vai ser a massa molar dividida pela massa da fórmula mínima. Considerando que a massa molar foi dada no enunciado, lembra que a massa é igual a 180, essa porcentagem está errada, é igual, tá aqui. Igual a 180, concluímos que o N vai ser 180 dividido por 30. Por que 180? Porque é a massa que ele deu. Ele falou que a molécula tem massa molecular 180. E 30 é a massa que a gente achou, a massa da fórmula mínima da molécula. Quando a gente faz essa continha, a gente chega em 6. Então, a gente multiplica, a gente pega a fórmula molecular dela, que é CH2O, e multiplica por 6. Todos esses numerinhos aqui embaixo, ó, quando não tem nada é 1, quando tem o número daí tem o número, né? E quando não tem nada de novo é 1. Então, a gente tem um carbono, 2 hidrogênios, um oxigênio. A gente vai multiplicar cada um deles por 6. E daí a gente chega no final que a fórmula molecular dessa molécula é C6H12O6. Todo mundo entendeu? São vários passinhos, não é difícil, só tem que lembrar dos passinhos e vai dar tudo certo. Bem de boa, prof. Ótimo. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Bem de boa. Então tá. Podemos calcular a fórmula molecular de uma substância sem utilizar a fórmula mínima também. Vamos resolver novamente o problema anterior. Então, aqui eu coloquei o enunciado de novo para a gente lembrar. Uma substância de massa molar 180 possui 40% de carbono, 6% de hidrogênio, 53% de oxigênio. E pede-se sua fórmula molecular e dá a massa atômica. Aí, pelo enunciado, já sabemos que a substância é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E o que nos permite iniciar a resolução do problema, escrevendo que a fórmula molecular e a massa molar são C, X, H, Y e OZ, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem e quantos oxigênios ele tem. Mas a gente sabe a massa atômica. Então, o que a gente pode fazer? Fazer que 12x, que é a massa do carbono, vezes do x, mais
1 vezes a massa do hidrogênio, que é Y nesse caso, mas vocês podem chamar da letra que vocês quiserem, tipo ABC, qualquer letra, mais 16 vezes Z, porque a massa atômica do oxigênio é 16. Isso tudo, quando a gente somar, tem que dar 180, porque ele falou que a massa molar da molécula, né, é 180. Então, quando a gente faz isso, tem que dar 180. Aí, beleza. Agora, podemos montar uma regra de 3 para cada um dos elementos que aparecem. Então, tá. Então, vamos lá. A gente estava fazendo um negócio parecido com esse, né? Então, para o carbono, 100% da substância tem 40% de carbono. E o 180 gramas da substância, que é a massa que ele deu para a gente, tem 12x gramas de carbono. E daí a gente faz essa continha e acha que o x é igual a 6. O mesmo a gente faz para o hidrogênio, então 100% da substância tem 6,72% de hidrogênio, então 180 gramas da substância vai ter quantos gramas de hidrogênio? A gente faz a regrinha, né? Multiplica em cruz, divide bonitinho, e acha que o Y é 12. E o terceiro, para o oxigênio, 100% da substância tem 53,28% de oxigênio. 180 gramas da substância vai ter 16 gramas de oxigênio. E daí a gente acha que o Z é igual a 6. E daí disso a gente consegue ver que a fórmula molecular dessa substância é C6, que foi o que a gente achou para o X, H12O6. Beleza? É só um outro jeito de resolver a mesma coisa. Eu gosto mais do primeiro porque ele é um pouco mais detalhado, né? Eu me dou bem melhor com aquele porque eu acho que tem uma lógica mais fácil de entender do que esse. Mas vocês fiquem à vontade para usar o que vocês acharem melhor. Deixa eu ver. Acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Olha, bem tranquilinha a aula de hoje, hein? Acho 30 que foi bem de minutinhos. boa de compreender, porque é mais utilização de regra de 3. Isso, mais utilização de regra de 3. E a aula que vem de estequiometria também. Então, os cálculos, eles não são difíceis de maneira alguma. Vocês só têm que conseguir ler o enunciado e organizar as ideias bonitinho. Lembrar de quando for fazer regra de 3, o professor de matemática deve ter falado isso 1 milhão de vezes, e eu vou repetir, porque isso é muito importante para a matéria que a gente vai começar. Quando for fazer regra de 3, sempre coloca do que vocês estão falando. Então, 180, você não pode colocar só 180, porque daí, se você coloca o 180 debaixo do que não é para você colocar, daí a conta sai ao contrário e você se ferrou. Então, sempre coloca a unidade, sempre coloca do que você está falando. É 180 o quê? Grama da massa molar. Então, escreve 180 gramas da massa molar. Porque senão depois isso pode dar vocês podem ter dificuldade, né? Para saber do que vocês estão falando. Quando chega no final, vocês não sabem o que é o número, né? Fica, mas isso daqui que eu achei é o quê? Então, sempre, sempre, sempre coloca do que vocês estão falando a unidade bonitinho, porque senão pode dar algum problema. E como vocês viram, as continhas são simples, é uma continha de multiplicação e uma de divisão, e é isso, é só organizar direitinho as ideias, que vai dar tudo certo. Inclusive semana que vem, que é um pouco mais chatinho, um pouco mais complicado, tá bom? Vou parar de gravar. Olha, 1 milhão de interromper a gravação.